Olá, tudo bem com você? É uma satisfação enorme ter sua companhia, que Deus seja louvado pela sua presença aqui mais uma vez. Hoje nós estudaremos Daniel capítulo 6 com o tema Na Cova dos Leões. Até aqui nós estudamos e vimos que Daniel era uma pessoa excelente. Ele se destacou no reino da Babilônia e se tornou um dos principais administradores do reino. Depois veio os medos e os persas, dominaram a Babilônia e Daniel se destaca também entre os medos e os persas porque nele havia um espírito excelente. Daniel foi constituído entre os 3 presidentes dos medos e dos persas. Esses 3 presidentes governavam sobre 120 sátrapas. Então, abaixo do rei estava Daniel e mais 2. E o rei Dario era tão favorável a Daniel que ele estava prestes a constituir Daniel sobre todo o seu reino. E isso certamente despertou muita inveja nos outros presidentes e também nos sátrapas, ao ponto dos sátrapas e os presidentes criarem um plano para tentar difamar Daniel, ou quem sabe tirar até a vida dele. Porém, eles constataram algo. Daniel 6,5 diz: Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era uma pessoa tão excelente que os sátrapas e os presidentes chegaram à conclusão de que não havia nada do que acusá-lo. E eles só conseguiriam algo para acusar Daniel se fosse uma lei política ali do império que confrontasse a lei do Deus de Daniel, porque Daniel não abriria a mão da lei do seu Deus. Então eles colocaram em prática o seu plano, onde eles proporam para o rei o seguinte: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, a proposta deles era a seguinte: rei, durante 30 dias as pessoas só pedirão coisa para o Senhor, não poderão pedir para nenhuma divindade. E se alguém fizer esse pedido para alguma divindade, se alguém orar alguma divindade, essa pessoa deve ser lançada na cova dos leões. Naquela época, era costume dos monarcas terem ali o seu zoológico, os seus animais raros, e certamente Dario tinha um espaço onde ele tinha alguns leões. E então a proposta era que fosse essa pessoa que desobedecesse esse decreto, que ela fosse executada de forma cruel. E o rei, movido ali pelo seu ego, acabou concordando. A gente sabe que isso tudo foi um plano para tirar a vida de Daniel. Isso porque, aqui no argumento deles, eles falam que todos os presidentes haviam concordado com esse decreto. Porém, é certo que Daniel não havia concordado, ele nem estava sabendo. O rei, então, faz o decreto e logo em seguida veja o que acontece. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, quando ficou sabendo daquele decreto, ele não mudou em nada a atitude dele, a adoração ao seu Deus. Para ele, o seu Deus era o principal. Ele não abriria a mão da lei do seu Deus, ele não abriria a mão da adoração ao seu Deus por nenhuma lei política ou ali do império. Então, logo aqueles homens, vendo Daniel orando, eles levaram o caso ao rei, dizendo: olha, Daniel não se sujeita ao seu decreto e ele deve ser punido. O rei, quando fica sabendo que Daniel havia desobedecido o decreto, como o rei gostava muito de Daniel, o rei logo tentou livrar a barra de Daniel. E ele tentou ali inocentar Daniel, porém os presidentes e os sátrapas insistiram com o rei, dizendo que o decreto dos medos e dos persas não podia ser revogado. Então o rei, com muita tristeza, com muito pesar, ele mandou que lançasse Daniel na cova dos leões. Porém tudo aquilo perturbou muito o rei.
Durante a noite toda o rei não conseguiu dormir, ele jejuou por intenção de Daniel e veja o que acontece em seguida. Na manhã seguinte, o rei foi com pressa à cova e, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E o rei ficou muito feliz, mandou que logo soltasse Daniel. Algumas pessoas cometem um erro aqui, cronológico. Algumas pessoas falam que o jovem Daniel foi lançado na cova dos leões. Na verdade, Daniel aqui já deveria ter os seus 80 anos de idade. Ele já era uma pessoa idosa. E a gente percebe aqui em Daniel aquela mesma fidelidade que ele demonstrou lá no princípio, quando ele era muito jovem, ele vai demonstrar agora também em sua velhice. Uma pessoa que durante toda a sua vida foi fiel a Deus. Querido, quando as pessoas conspirarem contra você, quando as pessoas tiverem inveja de você, sabe o que você deve fazer? Não se abata com nada disso. Pelo contrário, continue sendo fiel ao seu Deus. Ore por essas pessoas, continue orando a Deus e Deus irá te exaltar. Ele vai te livrar das covas dos leões. Confie nisso. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado pela tua palavra e obrigado por essa experiência fantástica que vimos aqui hoje sobre Daniel. Paizinho querido, passamos por dificuldades, tribulações, mas pedimos para que o Senhor envie o teu anjo para nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus, amém.